Todos os anos, cerca de 50 milhões de abortos são realizados no mundo todo. 40% desses abortos são realizados de forma ilegal. E a cada 9 minutos, uma mulher morre vítima de um aborto feito em más condições. Esse é um tema muito discutido na atualidade, tornando-se tópico abordado em diversas notícias, levantando questões polêmicas e por vezes impactantes. Mas afinal, o que exatamente é o aborto? Do ponto de vista profissional, ou médico, aborto é definido como toda e qualquer interrupção de uma gestação. Existem dois tipos de aborto, o espontâneo e o induzido. O aborto espontâneo é aquele que acontece involuntariamente quando o organismo da mulher expulsa o embrião de forma natural. Ele normalmente ocorre no primeiro trimestre de gravidez e pode ser causado por diversos fatores, como anomalias cromossômicas, infecções, choques mecânicos, circunstâncias emocionais, intoxicações químicas acidentais, dentre outros. Esse tipo de aborto interrompe cerca de 25% das gravidezes. E mais de 50% dessas situações acontecem por causa de alterações genéticas no embrião. O segundo tipo de aborto é o induzido, ou seja, acontece de forma proposital. Ao longo da história, diversas ervas já foram consideradas abortivas, como a canela, o boldo, hortelã e noz moscada. Mas a eficácia desses métodos não é comprovada cientificamente, além de não serem seguros. Outras formas abortivas arriscadas incluem ingestão de substâncias tóxicas, trauma na região abdominal e a inserção de objetos não cirúrgicos no meio intrauterino. Procedimentos desse tipo são comuns em países onde o aborto não é legalizado ou entre pessoas de baixa renda, além de serem extremamente perigosos. O aborto induzido, quando realizado por profissionais capacitados e em boas condições de higiene, é um procedimento seguro. Excluindo as opções não seguras, existem dois métodos principais de aborto induzido: o aborto farmacológico e o cirúrgico. O método de indução farmacológico é o aborto provocado pela administração de fármacos que provocam a interrupção da gravidez e a expulsão do embrião. Esse método é aplicável apenas nos 3 primeiros meses de gravidez. O mais usado é o suplemento de mifepristona associada a misoprostol, que impede a produção do hormônio progesterona, causando a contração muscular do útero, se assemelhando com as cólicas menstruais, porém de maneira mais intensa. Já os métodos cirúrgicos são aqueles em que a mulher é submetida a processos que devem ser realizados em clínicas ou hospitais para a remoção do embrião. Existem 3 principais métodos. O primeiro é a aspiração uterina a vácuo. Nesse método, um aparelho de sucção que pode ser manual ou elétrico é introduzido na vagina para sugar todo o material intrauterino. Para todas essas técnicas, é necessária a dilatação do cérvix, feita 24 horas antes da cirurgia. São usados diferentes dilatadores para abrir progressivamente o colo uterino. Outra técnica de aborto cirúrgico é a dilatação e curetagem, que consiste em introduzir no interior do útero uma ferramenta cortante chamada curéter, que retira todo o tecido fetal e a parede do endométrio por raspagem. Nesse processo, há o risco de perfuração do útero, podendo provocar aborto incompleto e infecções. O terceiro é a dilatação e evacuação, em que o conteúdo intrauterino é reduzido em partes menores e depois retirado por meio de um aparelho de sucção. Há risco de lesões, aborto incompleto e infecções. Apesar dos procedimentos apresentados, o aborto provocado gera muita polêmica, principalmente quando a legalização deste está em jogo.
Nos Estados Unidos, por volta de 2005, os grupos pro-life e pro-choice surgiram com o intuito de apresentar seus argumentos sobre a legalização do aborto e inspirar o resto do mundo a fazer o mesmo. Para os pro-life, legalizar o aborto era o mesmo que promover o assassinato de inocentes e não ser punido. Já para os pro-choice, a lei é encarada como o direito da mulher de ter controle sobre o próprio futuro, corpo e saúde. Ou seja, serem livres para fazerem suas escolhas pessoais com métodos seguros. No mundo todo, apenas 30,18% dos países liberam o aborto sem qualquer restrição, e 67,59% em casos específicos como estupro, incesto e para salvar a vida da mulher. Os outros 2,4% correspondem a El Salvador, Chile e Nicarágua, atualmente os únicos países que, sob quaisquer circunstâncias, proíbem um aborto. Ao contrário do que muitas pessoas ainda insistem em afirmar, a legalização da prática abortiva não diminui no número de casos, apenas oferece atendimento profissional e seguro em hospitais, promovendo a queda de baixas. De acordo com um estudo da OMS, a Organização Mundial da Saúde, os dados apenas se enquadram como reação da legalização quando fazem parte de uma estrutura maior. Ou seja, a orientação e atenção de qualidade às mulheres nessa situação, assim como a disponibilidade de contraceptivos em postos de saúde pública e a educação sexual. O estudo conclui que o acesso ao aborto seguro é essencial para que as mulheres que precisam do serviço não recorram a procedimentos inseguros. Depois de todas essas informações frias e técnicas, escolhidas para que você tire suas próprias conclusões sem qualquer influência, temos que usar dados mais humanos. Dentre as razões que levam mulheres a abortar, 48% afirmam não estarem prontas emocionalmente ou que já têm muitos filhos. 19% pela falta de recursos financeiros, 15% por terem problemas de relacionamento, 7% quando a vida da mãe está em risco, 4% temem pela interrupção dos estudos ou da carreira, 1,5% foram forçadas pelos pais ou parceiros e 0,5% por abuso sexual.